Oi, gente, tudo bem? Eu sei que é um pouco difícil de aparecer aqui pra falar desse jeito, mas eu queria compartilhar uma coisinha com vocês sobre a vida, uma reflexão breve. Essa semana eu fui pega com alguns pensamentos, aquelas neuras de falar assim, por que eu tô aqui ainda? Qual que é o meu propósito aqui? Será que eu realmente deveria estar aqui ainda depois de tantas coisas, né? Que às vezes a vida oferece, de tantos problemas, tantas lutas, alegrias também. Enfim, fui pegar com isso e me veio à memória uma das, né, que eu já passei na vida, quem me conhece sabe. E isso aqueceu meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Com 11 anos, eu fui diagnosticada com a doença um pouco grave. Com 11 anos, 11 anos, gente. Meu corpo deu vários sinais. Minha família sempre foi muito cuidadosa, muito amorosa. E foram eles que me levaram ao hospital, na verdade, vários hospitais, porque os hospitais não diagnosticavam nada, sabe? Eu olhava e falava que o que eu tinha, que o meu corpo estava falando era fase de crescimento. Enfim, foi um tempo bem complicado até que a gente chegou em um hospital pequeno, um posto de saúde que a gente não dava nada por ser tão simples. E foi lá que o médico olhou e falou assim, não, isso não é normal, é um pouco grave, você precisa ser encaminhada para outro hospital. E a minha mãe me levou. Enfim, cheguei nesse hospital, fiz uma bateria de exames, me reviraram do avesso para fazer tantos exames. E lembro que eu fiquei à madrugada, lembro de muitas coisas, tá, gente? Faz alguns anos, mas eu me lembro. Depois de muitos exames, durante a madrugada, o médico chegou e falou pra minha mãe, sua filha foi diagnosticada com câncer, câncer no ovário. E minha mãe é assustada, né? Porque, gente, com 11 anos, câncer no ovário, como assim? Muito novinha, hein? Aquela preocupação toda, aquela angústia, aquela aflição. Eu não sabia, não tinha muita noção do que era essa doença. Porque eu era nova, sabia que era grave, mas não tinha tanta noção. E ele falou, você precisa ir para outro hospital, a gente vai te encaminhar para outro hospital porque ela precisa ser submetida a uma cirurgia. E a gente foi encaminhado para esse hospital. Chegando nesse hospital, eu olhei para as crianças que eu via ao meu redor, e algumas sem cabelo, outras tristes, outras felizes, mas estavam ali. E eu falava, mãe, por quê que eu tô aqui? Por que essas crianças estão desse jeito? Eu vou ficar como elas? E eu, minha mãe sem saber muito o que falar, eu também sem entender. Me internei, né, pra cirurgia, fiz todos os procedimentos e o médico falou que seria uma cirurgia um pouco complicada, demorada. Mas eu tenho uma mãe muito abençoada, uma pessoa que sempre esteve do meu lado. E ela conta hoje pra quem quiser ouvir que no momento que eu tava na cirurgia, ela foi ao banheiro, ela não olhou o estado do banheiro, ela simplesmente ajoelhou e pediu a Deus que ele curasse a minha vida. Que podia acontecer qualquer coisa, menos que eu fosse naquele momento embora, que eu ficasse sem vida, mas que ele trouxesse a vida de volta, que eu fosse curada. Enfim, o tempo passou, depois de algumas horas a cirurgia foi abençoada, foi um sucesso. E eu pude ver a mão de Deus realmente nessa oração que a minha mãe fez, porque tudo correu bem, né? E o médico foi falar com a gente depois, enfim. E eu novinha naquela época achava que tava tudo bem, né? Que eu já ia, depois da cirurgia, me recuperei, enfim, vou me recuperar e tá tudo certo. Mas não, né? Ele falou que eu tinha que me submeter também às quimioterapias. Aí eu entendi por que eu tava ali, por que eu tava naquele hospital, por que as crianças estavam sem cabelo. E aí lembro que eu fiquei bem triste, bem mal, embora novinha, mas, né, olhava e falava, agora eu vou perder toda a minha autoestima mesmo. E assim foi, gente, não minto. Perdi cabelo, perdi sobrancelha, perdi tudo. Por conta do efeito do remédio, eu fiquei muito, muito fraca. Quimioterapia, ela te ajuda, mas ela te destrói, sabe, por dentro.
E foi aquele tempo que você olhava e falava assim, ai Deus, se o Senhor quiser me levar agora, tudo bem. Pode levar, porque tá difícil, sabe? Foi um momento muito complicado pra toda a minha família, pra mim também. E foi passando o tempo e em uma das consultas minha mãe falou, minha filha não tá mais aguentando, quantos ciclos tem aí mais de quimioterapia, e o médico foi conversando com a gente, um dos questionamentos era, ela não vai realmente poder ter filho, como que vai ser complicado. E começou a ser também uma das minhas maiores queixas, né, vou poder ter filho, não vou poder ter, e ele falou que seria assim um pouco difícil, não falou impossível, mas que seria muito complicado, porque com ovário só é difícil. Enfim, gente, a cura veio, fui curada, eu me recuperei da quimioterapia, o tempo passou, embora tenha sido muito difícil. Eu tenho os meus 2 filhos hoje, quem me acompanha por aqui sabe, o Davi e a Laurinha, que são o meu tesouro, a minha vida, e me pegou muito isso essa semana, qual que é o real motivo de estar aqui ainda, né? Por que eu tô aqui ainda? Então, assim, a gente para pra pensar, eu tenho certeza que quem tá ouvindo isso já passou por alguma coisa que você achou que fosse o fim, que... Poxa, agora já era, deu minha cota. Mas que você conseguiu passar, que você conseguiu ultrapassar e quando isso acontece é porque não era pra ter ido, né? Às vezes eu me pego pensando, poxa, aquele câncer poderia ter sido muito pior, ele poderia ter se espalhado, eu nem poderia estar mais aqui contando isso, mas eu tô. E assim, que se eu tô falando isso, se eu tô aqui contando isso, é porque eu tenho certeza que eu tenho muito propósito aqui, né? Eu acho que todo mundo veio ao mundo com um propósito. E era isso que eu queria deixar aqui claro, não sei, de alguma forma te animar e falar que você tem um propósito pelo qual você tá vivo ou viva hoje. E talvez você não se descobriu, não descobrindo o que é, mas tenha isso no seu coração, de algum jeito, de alguma forma. Você tem um propósito, você é especial, você é amado, e eu tenho certeza que independente do que você tá passando aí, pode crer que se não fosse pra você estar aqui, você já teria ido embora, Deus já teria levado a gente de alguma forma. Mas se você tá aqui é porque tem muita coisa pra acontecer ainda. E você vai conseguir. Assim como eu. Tá bom? É isso, gente. Espero que de alguma forma vocês tenham sido tocados com isso. Tá bom? Beijinhos.